alunos do 4º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de português. E aí, como foi o dia de vocês? Como foi o Dia das Mães? Foi bom? Abraçaram muito a mãe? Deram muitos beijinhos? É isso aí, Dia das Mães é amor, carinho, união, estar perto, ser obediente. Bom, vamos iniciar a nossa aula. Estudo da língua, concordância verbal. Abra um livro de vocês, módulo 2, na página 13. Nesta sessão, você vai estudar algumas alterações, algumas mudanças que os verbos costumam sofrer para poder se adequar a outras palavras em uma frase. Para a frase sair certinha, o verbo ele se modifica. E quando ele se modifica, que ele se transforma, isso quer dizer que é para ele dar uma concordância. Para ele concordar com a frase, ele precisa sofrer essas alterações, essas mudanças, tá? Então, nós vamos começar observando a imagem e vamos ler a legenda para que em seguida a gente possa responder as questões. Tá aqui a legenda, ó, vamos ler. O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Coloquei a imagem agora melhor. O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Bom, tá aqui, ó, primeiro lugar, tá aqui o atleta japonês. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Ou seja, o nigeriano tirou em segundo lugar e o venezuelano em terceiro lugar. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Aqui nessa legenda, quais são as duas formas verbais empregadas? Bom, vou dar uma pista aqui para vocês. Aqui, ó, o verbo terminar. Ele aqui na legenda, ele está se apresentando de duas formas. O verbo terminar, aqui na legenda, ele se apresenta de duas formas. Vocês vão procurar as duas formas que o verbo se apresenta e vão colocar aqui, as duas formas que eles estão sendo empregados. Em seguida, na letra B, vocês vão completar as lacunas com singular e plural. Atletas, está escrito no singular ou está escrito no plural? Atleta, está escrito no singular ou no plural? O verbo terminar, que foi aqui, ó, a deixa que eu dei para vocês, sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta. No singular, atleta, e depois sofreu uma alteração para concordar com os substantivos atletas, que estavam no plural. Então, o verbo terminar sofreu alterações para combinar com atleta no singular e depois para concordar com atletas no plural. Agora, na página 14 do nosso livro, o verbo terminar mudou a sua forma para concordar com o substantivo atleta, ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com gênero, masculino e feminino do substantivo, ou número, singular e plural do substantivo. Qual é a opção correta de acordo com o nosso estudo? Questão 3. Você já estudou que os pronomes pessoais, eles podem substituir substantivos. Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e atletas. Vamos olhar o primeiro exemplo. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. Bom, eu não quero utilizar o substantivo atleta, então eu vou substituir por um pronome pessoal.
O atleta eu substituo por ele. Vamos ler como essa frase vai ficar? Ele terminou a competição em primeiro lugar. Vamos ao segundo exemplo. Os atletas terminaram a competição em segundo lugar. Qual seria o substantivo pessoal, o pronome pessoal que eu colocaria aqui para substituir esse substantivo? Eles. Vamos ver como ficou essa frase? Eles terminaram a competição em segundo lugar. Agora é a sua vez. Você vai empregar nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado, já aconteceu, de acordo com os pronomes aqui em destaque. O primeiro pronome, eu. Eu vou fazer a alteração do verbo terminar. Eu, a competição em primeiro lugar. Nós, vou fazer a alteração do verbo terminar, a competição em segundo lugar. Ela, vou fazer novamente a alteração do verbo terminar, a competição em terceiro lugar. 4. O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com a pessoa do discurso ou pessoa gramatical, com o grau aumentativo e diminutivo do termo a que se refere. Qual é a opção correta? Você vai marcar a opção correta. A mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome é chamado de concordância verbal. A mudança que o verbo sofre para concordar com o substantivo ou com o pronome é chamado de quê? Concordância verbal. Vamos praticar mais. Reescreva as frases a seguir, substituindo o pronome ele pela pessoa indicada, fazendo as alterações necessárias. Vamos ver o exemplo. Ele gosta de tocar violão. Aqui está o pronome pessoal, ele, e aqui está o verbo gostar, que aqui ele está concordando com ele. Ele gosta de tocar violão. Agora você vai fazer a sua frase. Substituir o ele pelo pronome eu, e vai fazer a alteração do verbo gostar. Eu de tocar violão. E assim você vai fazer a alteração do pronome pelos pronomes que já estão aqui indicados e fazer a alteração do verbo para concordar com o pronome. Tá bem explicado? Vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar pelo WhatsApp que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Mas eu acredito que deu para entender. Questão 2. Passe as frases a seguir para o plural. Bom, nós temos duas frases no plural. Os jornalistas erraram. Você vai escrever essa frase no singular. Agora vai ser só um jornalista. O jornalista, não esqueçam que vocês vão ter que modificar esse verbo para combinar com o substantivo. As crianças adormeceram. Aí você vai escrever a frase no singular. Aqui na questão 3 é o contrário. A frase está no singular e você vai passar para o plural. A encomenda chegou. Aqui nós só temos uma encomenda. Agora nós vamos ter mais de uma encomenda. As encomendas, e vão fazer a alteração do verbo para combinar com o substantivo. A criança brinca. Vocês vão escrever a frase no plural. A nossa aula de hoje está encerrada. Para qualquer dúvida, estamos disponíveis no WhatsApp. Um excelente dia e até a próxima!